Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Bom, eu abri este canal faz pouco tempo, mas fazendo os últimos vídeos eu reparei que tem alguns autores que eu simplesmente risquei da minha lista de livros. E aí eu decidi percorrer as minhas estantes e verificar se tinha mais algum. E eu descobri uma coisa sobre mim que eu não sabia, que eu tenho rancor literário. Esse rancor, na verdade, foi uma grande decepção que eu tive com esses autores que me fez riscar o nome deles das minhas listas de livros para sempre. Eu decidi fazer essa lista para tirar esse rancor do meu coraçãozinho peludo e quem sabe você que gosta de algum desses autores não me dá algum argumento que me faça querer ler algum outro livro deles novamente. Bom, o primeiro autor da minha lista já foi comentado aqui antes. Ele, na verdade, foi uma grande decepção para mim, não pelas histórias em si que ele escreveu, mas por causa dos filmes que foram baseados nas histórias que ele escreveu. Eu tô falando de Roald Dahl. Ele é autor de Matilda, As Bruxas, A Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante, O Bom Gigante Amigo. Ele tem várias histórias muito famosas e muitas delas foram adaptadas para o cinema. E eu conheci essas histórias justamente através dessas adaptações de cinema, que são fantásticas, são maravilhosas, são muito bem feitas, mas principalmente elas são muito emocionantes. E aí nós chegamos nos livros. Infelizmente, estes foram os dois únicos livros que eu li dele e provavelmente serão os únicos, porque realmente eu fiquei muito decepcionada com a história. Justamente nessa questão da emoção. Eu achei os personagens muito superficiais, a história é muito corrida. Não deu tempo de criar uma conexão nem com a história, nem com os personagens. E isso me decepcionou muito, porque nos filmes os personagens são tão profundos que você fazendo essa comparação, não dá pra entender como é que no livro ele não conseguiu fazer essa conexão com o leitor. O que é uma pena, porque eu queria muito ler A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um filme que eu gosto muito, e James e o Pêssego Gigante, que foi uma adaptação em stop motion, que só por isso eu já gosto bastante, mas a história também é muito bonitinha, e eu queria ler esses livros, mas infelizmente Sr. Dahl foi riscado da minha lista. E a minha segunda decepção literária foi com Sarah J. Maas. Eu lembrei dela no meu último vídeo quando eu falei desta série aqui, A Corte de Espinhos e Rosas, que foi uma grande decepção pra mim. Na verdade, eu conheci a Sarah J. Maas muitos anos antes de eu ler esta série. Uma curiosidade sobre mim, todo leitor tem mania, né? Uma das minhas manias é que eu gosto de comprar série quando ela já tá finalizada e eu gosto de comprar tudo junto e ler tudo junto. Maratonar, como vocês chamam. Mas, no caso da Sarah J. Maas, eu conheci quando ela estava publicando aquela série Trono de Vidro. E, se eu não me engano, ela estava com 3 livros publicados na época. E, vendo a sinopse, eu achei muito legal. Era o tipo de coisa que eu gostava de ler. E eu coloquei ela na minha lista. Mas a série foi se arrastando, parecia que nunca ia chegar no fim. E, nesse meio tempo, eu descobri esta série aqui. E foi uma série que me chamou muito mais atenção, porque é baseada na Bela e a Fera, que é uma história que eu adoro. Então eu decidi começar por aqui. E quando eu conheci essa série, eu fiquei muito decepcionada. E não é nem com o estilo de escrita da autora, porque ela escreve muito bem, ela descreve as cenas de um jeito envolvente, os personagens são legais também. O próprio mundo que ela criou, um reino das fadas, né, um universo totalmente diferente do nosso, foi muito legal. Mas o que me chateou bastante nessa história é que a autora ela simplesmente abandona a trama da história em vários momentos cruciais, inclusive, para falar sobre assuntos totalmente desnecessários. E lendo a sinopse dos livros dela novamente, porque ela até recentemente lançou uma nova série que quando eu vi a sinopse eu falei, nossa, deve ser muito legal. Mas quando eu vi o nome da autora eu simplesmente decidi não ler. E não me arrependo porque eu vi comentários no YouTube mesmo de gente falando de pontos exatamente das coisas que eu não gosto, que eu não gostei nessa história. Então assim, eu não me arrependo de ter tirado ela da minha lista, porque pelo que eu vi, esse tipo de acontecimento é recorrente no caso dela. Então, essa é uma autora que, infelizmente, eu gosto da escrita dela, eu gosto dos assuntos que ela gosta de escrever, então seria uma autora muito favorita. Mas, infelizmente, é uma autora que muito, muito, muito provavelmente eu nunca mais vou ler na minha vida. E a terceira autora arriscada da minha lista é Kerri Maniscalco. Ela escreveu esta série aqui, Rastros de Sangue.
São 4 livros de mistério, estilo policial, em que nós temos uma protagonista na época vitoriana, né, lá no final do século XIX, em que ela persegue Jack o Estripador, Drácula. Este Drácula aqui é o Drácula histórico, então ele já estava morto nessa época, mas enfim. Drácula, Houdini e Holmes, o Maligno, que eu li recentemente. Eu vou segurar só o primeiro porque tá pesado, tá? Mas enfim, essa série aqui tinha tudo pra ser uma das minhas favoritas. Ela tem mistério, ela é estilo policial, daquele que você vai atrás de pistas e tudo mais, que é muito gostoso, muito emocionante. Tem personagens reais, né, e acontecimentos históricos se misturando na trama. E se passa na época vitoriana, que particularmente eu gosto. Mas ela deu muito errado. Eu poderia fazer um vídeo inteiro falando de todos os pontos, um a um, de tudo que deu errado aqui, porque tem muita coisa que simplesmente não dá pra aturar. Começando pela própria investigação, que deveria ser o ponto alto da história, mas no melhor estilo Sarah J. Maas, a autora, joga de lado. E tem a própria protagonista, que foi uma decepção do começo ao fim, e o romance que poderia ter salvado um pouco a história, mas a autora decidiu afundar. Olha, eu quero deixar claro que eu sou o tipo de leitora que é extremamente fácil de agradar. Se uma história me entretém, eu já saio falando que ela é ótima. Não estou exagerando, é assim mesmo. Ah, a história tem uma falha na trama, tá faltando alguma resposta, o autor precisou usar alguma situação absurda para dar continuidade. Pra mim tá tudo bem, desde que, no geral, a história seja boa. E é só isso. Então você pode imaginar a minha frustração lendo essa história aqui, porque já era uma história que eu queria gostar. A autora não precisava ser fantástica, ela só precisava entregar o básico, que eu já teria amado. Pra provar que eu não tô exagerando, eu vou te dizer que já no primeiro livro a história foi bastante frustrante pra mim. Mas eu decidi passar pano e fui pro segundo livro ainda com o paninho em mãos pra limpar a barra da protagonista. Mas aí nós chegamos no terceiro livro e, olha, não tinha paninho que desse conta. Nada daria conta de limpar essa besteira que foi o terceiro livro. E aí já não tinha mais jeito, não tinha salvação. Eu já tava com um ranço tão enraizado dessa história que eu li o quarto livro inteiro com esta cara. Inclusive, algumas palavras que a protagonista usava com muita frequência começaram a me irritar. Até hoje, se eu ouço essas palavras, me dá vontade de revirar os olhos. O pior é que, da mesma forma que aconteceu com a Sarah J. Maas, essa autora lançou uma nova série que, lendo a sinopse, eu fiquei bastante interessada. Eu só não li porque eu li o nome da autora e na hora me deu um gelo e eu pensei, não. E eu não quero ser injusta, eu sei que esta é a primeira série da autora e ela ainda é jovem, então provavelmente a escrita dela ainda vai sofrer algumas alterações com o passar do tempo. Mas eu muito provavelmente não vou acompanhar essa evolução porque este aqui já foi demais pra mim. E o último autor que eu vou comentar é provavelmente o único que tem chance de voltar pra minha lista. Eu tô falando de Sir Arthur Conan Doyle. Ele foi riscado da minha lista por causa deste livrinho aqui, O Cão dos Baskerville. Mas tá, antes que você for de Sherlock Holmes me mate, deixa eu explicar. Acontece que eu fiquei sabendo dessa história aqui muitos anos antes de ter lido. Quando eu era criança, tinha um filme que eu adorava, que se chamava Page Master, de uma criança que entrava numa biblioteca e ela acabava entrando no mundo dos livros. E passava por várias histórias famosas, inclusive O Cão dos Baskerville. Acontece que no filme, este livro me parecia um livro de terror, porque do jeito que era apresentado ali, parecia que seria um livro muito assustador. Só depois de adulta que eu acabei entrando para pesquisar sobre o livro e eu descobri que se tratava de uma história do Sherlock Holmes, o que me interessou bastante, porque nesta época eu já tinha lido vários livros da Agatha Christie e eu adorava, então é óbvio que eu pensei que esse era um livro que eu tinha que ler. E aí eu vou te dizer, eu comprei e esse livro ficou parado na minha cabeceira por vários meses, porque eu tinha medo de ler, porque eu tinha certeza que seria um livro assustador. E aí eu li o livro e foi uma decepção em todos os sentidos. Primeiro, na própria questão do terror, porque o livro não tem nada de assustador. E aí eu tô ouvindo a pessoa que assistiu meu vídeo falando que eu tenho medo de livros de terror, falando, mas quanta hipocrisia, você disse que não gosta. Pois é, eu não gosto. Mas essa é a questão, porque eu não gosto e eu me preparei muito psicologicamente para ler um livro de terror. E não tinha terror, então foi frustrante. A segunda questão foi o mistério em si, porque como eu disse, eu já tinha lido vários livros da Agatha Christie antes de chegar neste aqui, e eu adoro Poirot. Adoro ele como personagem, o próprio caráter dele, né, em si já é maravilhoso, mas a forma como ele vai conduzindo a investigação, mostrando as pistas e tal. E eu sei que nem que os autores não entregam todas as pistas, eles não querem que a gente desvende o mistério,
Mas no caso da Agatha Christie, eu acho que ela é bem generosa. E em alguns casos eu conseguiria, se eu tivesse essa capacidade do Poirot, eu conseguiria desvendar o mistério com algumas pistas que ela mostra. Já no caso deste livro aqui, e eu não sei se isso acontece em todos os livros de Sherlock Holmes, mas aqui todo o mistério está na própria cabeça do Sherlock Holmes. Ele não divide nenhuma pista com a gente. E isso é meio frustrante, né? E aí chegamos no terceiro ponto, que é o próprio Sherlock Holmes, porque eu achei ele muito chato. Tá, não me mate, porque se você leu este livro aqui, você há de convir que ele não estava no seu melhor. Ele foi arrogante, gabola, cruel com o Watson, enfim, não foi uma boa primeira impressão. Apesar de tudo isso, eu tenho que dizer que Sherlock Holmes é provavelmente o único personagem que tem chance de voltar pra minha lista de leitura. Afinal de contas, já tem um monte de livro dele lá, só tá arriscadinho, mas tá lá. Mas o pessoal fala muito bem sobre ele, então provavelmente eu gostaria de ler algum livro que me desse uma outra visão do personagem para saber se é uma questão minha com o personagem ou se foi só uma primeira impressão que não foi muito favorável. Então, se você gosta de Sherlock Holmes, me fala, por favor, qual é o seu livro favorito para eu poder ver se realmente há salvação para este personagem aqui para mim. E é isso, essa foi minha lista dos autores mais odiados. E me conta nos comentários se você concorda, se você discorda, se tem algum autor que você não gosta e por quê. E se gostou, por favor, me dê um joinha e se inscreve no canal. Beijo, até a próxima!